A gente tem agora o delegado Nico, secretário adjunto do governo de São Paulo, na pasta da Segurança Pública. Ele está aqui presente, minha diretora Lina, olha ele aí. Salve, Nico, prazer em revê-lo. Tudo bem, querido? Obrigado pela presença. Marinho, o que é isso, eu que agradeço, né? E cumprimentando todos aí da bancada aí, sou fã número 1 de vocês aí. Obrigado, querido. Olha só, se você puder dar uma atualizada bem precisa de como transcorreu essa operação mais cedo que capturou a manhinha do crime e qual é o planejamento de vocês para buscar, de fato, os dois bandidos, os dois homens numa moto que puxaram o gatilho e perpetraram essa maldade sem tamanho. Olha, nós começamos a trabalhar nisso, depois do fato triste que aconteceu com o vírus, começamos a trabalhar nisso e chegamos aí até essa mulher aí e hoje tentamos cumprir 3 mandados de prisão e 11 de busca. Essa aí é a manhinha do crime, né? O que ela faz? Ela faz a logística para todo mundo, para todos os assaltantes que querem entrar no crime, quer roubar, vai lá, arruma com ela arruma a placa, ela compra o produto do furto, que é a aliança, a correntinha, principalmente celulares, ela dá toda a estrutura, toda a infra para quem vai roubar. E agora, aprendendo o celular dela, temos aí no celular, até nos e-mails dela, na verificação que fizemos, que ela tem ali até o preço, quanto ela paga cada aparelho roubado. Então ela tem a descrição, ela está bem envolvida nisso, ela fomenta o crime, né? Ela equipa quem vai roubar. Então nós jogamos uma rede, já temos um nome de várias pessoas que praticam esse tipo de roubo com bag atrás, ela até empresta bag também, simulando ser um entregador, e ela sempre ali na região do Campo Belo, nos Jardins e na região do Parque do Povo também. Antes da gente seguir adiante, a bancada toda quer engajar contigo. Nico, você pode só confirmar que havia antecedentes criminais, ela já tinha uma ficha corrida, ela já havia sido detectada no passado pela polícia em algum momento? Exatamente, isso que também nós temos essa insegurança jurídica, né? Ela já foi presa anteriormente. Eu falo, aquele de ontem também, lamentável, que deu aquela média que está fazendo uma caminhada, né? E chutou o rosto dela, o irmão lá dele mordeu o dedo dela. Ele já tinha sido preso por nós, também estava solto, você entendeu? Então, o trabalho da polícia está fazendo, está enxugando o gelo. Como eu escutei agora um comentarista aí que falou brilhantemente, que falou da porta giratória, é o que acontece. A gente corre atrás dos números, consegue baixar, mas o pessoal não fica na cadeia. Nossa lei é fraca. É fraco. O comentarista falou tudo que eu queria falar aí, certo? A gente trabalha e trabalha muito. Tanto eu, o Derrite, o Arthur, o Cássio, a gente sai de manhã de casa querendo acertar, fazer as coisas, tá entendendo? Estamos conseguindo baixar os níveis. Você vê, todas as estatísticas são favoráveis a nós, mas o pessoal não fica preso. Vamos para a rua. Essa mulher já foi presa anteriormente várias vezes. Por quê? Porque sempre fazer a mesma coisa, né? Patrocinar, preparar, dar sustentação para quem vai praticar crime. É uma questão muito mais profunda, né, Nico? É de mentalidade. Vira esse jogo de gato e rato aí, diabólico, e a população pagando. Eu vou aqui com o nosso David de Tasso para a próxima pergunta. Bom, doutor Nico, primeiramente, obrigado por receber a gente, né? Eu vejo que o senhor está trabalhando aí, né? Em deslocamento também no carro, mas atendendo aqui a Jovem Pan News e também dando respostas à população, isso que é o mais importante. Mas o senhor falou sobre a questão de que muitas vezes vocês prendem, a justiça acaba soltando, que até foi o comentário do Mano. A gente vai trazer também outro caso, uma atualização no caso da médica que acabou sendo mordida, foi para na UTI, por sorte se recupera bem, mas essas situações que andam acontecendo, onde muitas vezes a pessoa é presa e logo na sequência é solta. De que forma também que vocês fazem o monitoramento dessas pessoas para que, caso elas recorram ao crime novamente, para que vocês consigam imediatamente detectar e não fazer com que pessoas sejam vítimas, como infelizmente a gente viu o exemplo do Vitor, da médica e de tantos outros que acabam sendo ameaçados e muitas vezes mortos por esses bandidos? Olha, a gente sempre avisa, né, a justiça, como, olha, saiu, depois prende de novo, comunica, olha, já tem antecedentes, tudo, mas a nossa lei é fraca, né, o juiz tem que cumprir, o promotor, o defensor público, a pessoa acaba solta, né. As audiências de custódia, por exemplo, tem uma média aí quase 50% do pessoal que não fica, apesar do trabalho da polícia. Isso que a gente luta bastante, eles têm que cumprir a função dele, mas nós também temos que cumprir a nossa. Mas a legislação é fraca, nós temos que pensar nisso para segurar o pessoal. Eu sei que a pessoa tem que ter
tentar voltar à vida normal, a ter uma oportunidade, né? Mas, pô, a gente, no ano passado, a gente prendeu 14 vezes a mesma pessoa, furtando com as bicicletas. Você lembra aquela gangue de bicicleta? Todo mundo ali já tinha mais de 14, 15 passagens, já tinham sido presos e eram soltos. Aí aparece na TV, olha, a polícia não prende. A polícia prende, é que não segura a cadeia. A lei não segura, não deixa ele preso. É isso que acontece. E a polícia vai continuando aí sim, trabalhando, enxugando o gelo, que nem essa mulher presa várias vezes. Aquele de ontem lá, que deu chute na cara daquela senhora, me deu uma raiva. Quando eu vi, podia ser minha mãe, minha avó, alguma coisa, o cara deu um chute na cara dela, ela caída no chão. Nós, como policial, pô, não caímos de paraquedas aqui, a gente tem sangue na veia, pô, queria estar do lado desse cara na hora, pô, por que eu não estava aí presente, você entendeu? Mas é assim que fala, né? Ele está preso, foi preso anteriormente várias vezes também. Fruto dessa visão distorcida de justiça que reina no nosso Brasil, né, Nico? Onde vários criminosos tratados aí como hóspedes de um hotel e fazem o check-in na delegacia e o check-out ali no primeiro tribunal, na primeira audiência de custódia, e a gente pagando pato para variar. Jess Peixoto. Primeiro, parabéns, secretário. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela dedicação também que esse cargo cobra. O senhor foi num ponto central, né? Que é a questão de como esses meliantes, eles saem ali pela porta da frente. E existe uma outra questão que nós até vimos recentemente, o poder, assim, das narrativas, com PCC e Comando Vermelho incentivando as situações aí de narrativas de direitos humanos, narrativa de benefícios para os presos, entre outras questões. A Polícia de São Paulo tem sido erroneamente... Você me permite só uma breve interrupção? Tivemos aqui só uma intercorrência técnica aqui com o sinal do nosso Nico. Na medida que a gente vai tentar restabelecer o contato, eu proponho que você só conclua, então, a tua pergunta, já estimulando a conversa entre nós aqui. Não, é porque, erroneamente, a polícia tem dito constantemente colocada como letalidade. Até aprendi com a delegada Raquel Gallinatti que é taxa de neutralização ali do ativo, que é o perigoso. Então, assim, constantemente essas narrativas acontecem. E a realidade é que a polícia é tida muitas vezes vilanizada e o cara que vai lá, chuta uma idosa, leva ela para uma UTI, sai pela porta da frente e a polícia sai de errada. Então, assim, nós estamos vendo narrativas contra a polícia em várias frentes. Quanto, na verdade, eles muitas vezes não recebem tão bem e eles dão a vida para nos ajudar, para nos salvar. E a verdadeira justiça parece um conceito cada vez mais distante, idealizado, e na prática a gente fica nesse looping, né, de impunidade e descrença. Descrença, descrença. Essa é a palavra que contaminou todo mundo e cada vez mais está, pelo menos, acordando e criando o senso de urgência que a população precisa. Delegado Nico, você me ouve bem agora? A gente acha que conseguiu, agora sim, restabelecer o contato. Você me ouve bem? Voltou sim, estou ouvindo. Jess, quer resumir a sua pergunta? Vou resumir minha pergunta. Primeiro, parabéns pelo trabalho. E a minha pergunta é sobre a questão da vilanização da polícia dentro do estado de São Paulo e também fora dela. E, ao mesmo tempo, a gente vê os criminosos saindo pela porta da frente, muitas vezes ONGs sendo financiadas por organizações criminosas para passar uma narrativa de que tadinho, coitadinho. Como que a gente vai mudar, endereçar esse problema se o senhor tem que prender 14 vezes a mesma pessoa e no final do dia ela ainda comete um assassinato, comete um ato como esse que nós estamos vendo na tela. Parabéns pelo trabalho de verdade. Ô Nico, falando em ONG, essa aliança entre PCC e Comando Vermelho, hein? Eu não sei se é lenda, não sei, ainda não consegui, né? Mas o que a gente, no caso do Vinícius, lá do aeroporto, né? Onde eu fui lá, o chefe lá, vamos dizer, os meus companheiros todos, ninguém faz nada sozinho, lá na força da EFA, né? Nós conseguimos identificar que o Cigarreira, que foi um dos mandantes da morte do Vinícius, ele tem acesso nos dois lados, né? No PCC e no Comando Vermelho do Rio, tanto é que ele está lá pelo Rio, numa área que a gente sabe onde ele está, filmando de drone, e não podemos entrar porque tem determinação judicial para a gente não entrar. Aí. É muito difícil entrar. Você vê o que é duro para a gente ser policial. O Cauê, que é o olheiro, a gente sabia que está lá, tentamos aí subir o morro no Rio, não temos condição de subir, porque senão vai sobrar para os polícias, a verdade é essa, você entendeu? Então, a gente está lá, um lugar no Rio de Janeiro, na favela Cruzeiro, onde esses vagabundos lá que mandaram matar o Vinícius, o Cauê, estão lá, assim, na piscina, e nós aqui do lado de baixo não podemos fazer nada. Então, isso tem que mudar, tem que valorizar a polícia, tem que valorizar o policial. Eu sei que é arriscado entrar, porque pode uma bala perdida perder alguém, eu conheço, eu sei o drama, mas é muito difícil nós como policiais aceitar isso, você entendeu? É muito difícil. Não, sem dúvida alguma. E é desmotivador, antes de qualquer coisa, para vocês aí que estão
na linha de frente como os nossos agentes da lei, não é isso? Eu vou com o Mano Ferreira agora, delegado Nico. Foi o próprio Mano aí que fez o comentário que você elogiou há pouco. Bom dia, doutor Nico. Obrigado pela entrevista e pelo elogio. Quando a gente conversa com operadores da justiça sobre a questão do prende e solta, muitas vezes, e sobre a chamada porta giratória, muitas vezes a alegação das pessoas na justiça é que as denúncias muitas vezes são mal embasadas ou as investigações da polícia trazem poucos elementos de prova para diversos dos casos. Como o senhor encara essa crítica? Tem um trabalho sendo feito para melhorar a documentação e o aparato probatório junto das denúncias para o encaminhamento dos casos junto à justiça? Olha, você falou bem também de novo. Olha, a gente procura sempre, quando a gente manda alguém para cadeia ou leva para esses histórias, a gente está fundamentado. Às vezes não é bem entendido, porque você sabe, a pessoa chega lá e já começa a falar para o defensor público: olha, não deixou telefonar, não fez isso, não fez. Começa a acusar o policial. E às vezes o policial sai de lá até com uma sindicância para apurar o que ele fez. Não é bem assim, não. Quando a gente leva, ninguém vai prender uma pessoa e levar para a justiça se a pessoa não deve. Eu não acredito nisso. As provas são sempre bem fundamentadas, né? É que às vezes não há intenção a pessoa de ler até o fim, de dar o valor para a polícia, o valor para o policial do que ele está dizendo. É muitas vezes desacreditado o policial. Não tem a menor dúvida, né? Ainda mais com o exemplo vindo de cima, a omissão na fala ali do Ministério de Justiça e Segurança Pública do governo federal, e que hoje em dia é comandado pelo pai da nefasta audiência de custódia, né? Bom, seguindo aqui... Marinho, só para dar um dedo, por exemplo, eu vou dizer um caso que isso está na minha cabeça faz tempo. O André do Rap. Eu fiquei na cola dele junto com o Fábio Caipira, eu era diretor, 8 meses para prendê-lo. 8 meses. Conseguimos aprender 3 casas, o helicóptero dele, onde eu aprendi o helicóptero dele. O que eu fiz com o helicóptero dele? Eu transportava órgãos para quem precisava em todo o estado de São Paulo. Foi a maior apreensão que teve, era o melhor helicóptero que a polícia tinha. Eu designei isso para levar para quem precisava de um coração, precisava de um rim, estava aqui. E você sabe que ele saiu pela porta da frente, né? Depois de 8 meses de trabalho, gastamos dinheiro para aprender. Isso foi uma das maiores frustrações que eu tive. Consegui aprender dinheiro, foi tudo devolvido para ele. Todo mundo sabe disso, foi tudo devolvido. Nosso trabalho de 8 meses, assim, por um dia foi jogado. Quando ele saiu lá, eu ainda consegui... Vou dizer a verdade, consegui ainda seguir ele até o Guarujá. Aí ele trocou de carro e eu perdi o contato dele. Porque eu sabia que era questão de 1 ou 2 dias, iam revogar o alvará de soltura que deram dele. Mas perdemos. Então, estamos até hoje aí atrás do Rap, devolvemos o helicóptero, devolvemos tudo. Então, a gente tem isso aí no coração, sabe? Porque a gente não caiu de paraquedas para ser policial. Eu estou aqui porque eu gosto. Comecei como carcereiro, investigador, delegado. Então, a gente sente isso da população e a gente quer deixar para o futuro, para os meus filhos, para os meus netos, uma cidade melhor. Sim. Mas às vezes a gente esbarra na lei. Desculpa falar isso aí, entendeu? Não, desculpa nenhuma, pelo contrário. Eu acho que ninguém em sã consciência que acabou de ouvir esse teu depoimento pode, por um segundo, questionar a atuação de vocês e não perceber a guerra assimétrica que vocês têm que lidar todo santo dia e a desmotivação que vocês têm que também não deixar contaminar a vida de vocês, porque se vocês são a última barreira nessa guerra incessante que a gente vive, né? Eu vou com o Felipe Monteiro agora, Nico, para a próxima pergunta. Bom dia, Nico. Obrigado aí pela entrevista, obrigado pelo seu tempo, obrigado por conversar com a gente sobre um tema muito caro à população de São Paulo, que é a segurança pública. A minha pergunta vai no seguinte sentido, né? A gente estava falando aqui antes que, apesar de vários indicadores da criminalidade terem diminuído, a percepção da população é que nós estamos vivendo o pior momento da história de São Paulo e do Brasil em relação à segurança pública. E tem um indicador, que é um indicador que eu diria que é muito preciso, porque não tem como maquiar ele, que é o indicador de latrocínio e homicídio, que aumentaram. O latrocínio, por exemplo, aumentou em São Paulo mais de 20% os indicadores, né? Então eu queria saber o que você acha dessa relação entre percepção e indicadores oficiais e por que está tendo muito mais latrocínio em São Paulo e homicídio do que no ano passado. Olha, eu acho, por exemplo, o caso do Vitor foi um assalto que não deu certo. O cara foi com o dedo no gatilho e ali ele apavorou e atirou, infelizmente, no ciclista. Isso aí, para mim, quando eu pegar ele, eu vou esclarecer. Ele não foi aquela intenção de executar nada. Ele foi um assalto que não deu certo. E a percepção de segurança que é difícil mesmo, né? A gente faz um trabalho de diminuir o índice. Eu passei agora aqui na Praça da Sé, passo aqui todo dia, toda hora.
e a gente vê aqui na Praça da Sé o policiamento, o pessoal volta a andar normalmente, como não acontecia há muito tempo, mas para transmitir a sensação de segurança é difícil, né? Todo o trabalho que a gente faz, aí chega um caso de uma pessoa que furtaram o celular, para ele é muito importante, como nós achamos também que é muito importante, né? Aí desmancha todo o nosso trabalho que a gente vem fazendo. É isso que eu vou continuar sempre que eu puder, falando com os senhores da imprensa, divulgando o que a polícia faz, porque eu tenho orgulho de falar o que a polícia está fazendo, para tentar, eu sei que é difícil convencer a população, mas para tentar que tenha alguém do outro lado vendo isso. Sem dúvida alguma. Nico, eu vou pedir para você permanecer com a gente por uma pergunta final, não sem antes partir para um rápido break, só para quem está nos ouvindo, sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio Morning Show. Volta já já. Vamos lá. Seguimos adiante aqui, Nico. David de Tarso tem a próxima pergunta. Não, doutor Nico, a pergunta do Felipe Monteiro, né, eu acho que embasa bem, assim, a sensação de insegurança que as pessoas vivem aqui em São Paulo e os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, que causam bastante preocupação. O senhor citou que acredita que tenha sido um assalto que deu errado, que eles já chegaram atirando com o dedo no gatilho, mas a mesma moto utilizada pelos criminosos, eles praticaram um outro assalto, também atiraram contra uma outra pessoa. E isso no intervalo de 5 horas. Não seria também necessário reforçar o policiamento nessas áreas para que a gente não veja essas situações sendo recorrentes? Olha, o policiamento está reforçado. Nós estamos com a operação delegada. Você vê tantos policiais que trabalham na hora de folga, que tem um complemento do salário, que a gente conseguiu isso também, junto com o governador Tarcísio. Então, mas a gente não consegue ter todo mundo ao mesmo tempo em todo lugar. Você vê, ele saiu daquela região, foi lá para do Bandeirantes e cometeu. Quer dizer, gente ruim. Gente ruim, o cara fez aquilo e voltou em seguida a delinquir. Quer dizer, tem que pegar, nós vamos pegar, eu garanto para vocês. Eu vou voltar em breve aqui no programa, falar com o Marinho, pegamos o cara aqui. Você entendeu? Porque isso aí vai ser um ponto para nós, assim, aqui não vai passar impune. Como não passou o caso lá do aeroporto, ou como não passou tantos outros, certo? Então, a hora que a gente tá, vamos divulgar para vocês. O crime aqui não compensa, aqui vai roubar em outro lugar, que aqui não vai acontecer. Nós vamos trabalhar nisso e eu garanto para você que nós vamos pegar. Delegado Nico, obrigado demais, secretário executivo da pasta de segurança pública do governo Tarcísio de Freitas. Obrigado demais pela presença. Siga firme e forte aí, contra tudo e contra todos. Vocês têm que seguir aí firmes e fortes, bravos aí, para trazer o mínimo de justiça e respostas nesse caso e tantos outros aí que seguem nos chocando e envergonhando. Obrigado demais. Obrigado, Marinho. Um abraço a todos aí da bancada. Tchau, tchau. Para vocês verem, né? Inacreditável o contexto que eles têm que operar e trabalhar todo dia e... isso sim é uma verdadeira covardia, dentre tantas que a gente está se acostumando e perdendo a capacidade de se indignar. Bom, pessoal, 10 horas e 35 minutos por aqui. Ainda, para a gente seguir explorando aqui tudo que vem acontecendo, para dimensionar para vocês o grau do estado de coisas, né? A insanidade que todos nós estamos enfiados nesse momento. Esse criminoso foi preso depois de cometer um outro roubo a uma igreja evangélica na zona oeste de São Paulo. É o próximo caso que a gente vai estar trazendo aqui agora. David tem mais detalhes. Pois é, Marinho. Lembra daquele caso da médica que a gente trouxe, de 67 anos, foi parar na UTI, por sorte ela está bem, né? Está se recuperando desse assalto, foi chutada, morderam o dedo dela. Aliança. Pois é, para levar uma aliança porque ela estava sem o celular. O criminoso, ele foi preso depois de cometer um outro roubo a uma igreja evangélica na zona oeste de São Paulo. O nome dele é Shimada Freitas Rocha, de 23 anos. O que chama a atenção é que em julho de 2023, a gente estava falando isso há pouco com o Dr. Nico, né? Ele foi flagrado cometendo um assalto a uma farmácia, encostando o cano do revólver na atendente, fazendo diversas ameaças. Por esse roubo, ele foi condenado a 5 anos e 11 meses de prisão em regime inicial fechado. Mas em agosto de 2024, teve progressão para o regime aberto. Que beleza. Ou seja, ele ficou preso efetivamente 1 ano e 1 mês. Voltou para a rua, voltou para a prática criminosa e covardemente ainda agrediu aquela idosa que estava correndo. E aí tem gente que defende a progressão de pena, que diz que é uma maneira de ressocializar, mas a gente vê tantos casos que não há ressocialização que não tem como acreditar nisso. Me corrijam se eu estiver errado. No Brasil, o que vale para quem está ali conferido o benefício da saidinha, já começa a poder utilizá-lo depois de 1/6 da pena cumprido. Ao contrário, em todos os outros países no mundo afora que tem esse instituto da saidinha, que é só após 2/3 da pena cumprida. Se isso não é um incentivo para a gente ver esse estado de coisas cada vez mais,
eu não sei mais sinceramente o que é. E tem uma questão, Marinho, porque muitas vezes a gente fica num debate como se fosse ou tem saidinha ou não tem saidinha, quando existe um gradiente muito maior de opções. Eu quero que você traga esse gradiente já, só para eu recepcionar. Agora sim, os ouvidos atentos de todo mundo que está sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show a todo vapor. Seguimos aqui repercutindo no detalhe, trazendo toda a informação necessária para vocês entenderem, pessoal, a dimensão que essa onda de violência que vem contaminando todos os rincões, todas as regiões, metrópoles e o campo no Brasil inteiro, e São Paulo sendo uma das principais praças dessa guerra urbana que a gente está vivendo. Mano Ferreira aqui com uma ponderação. Vamos lá. Entre a saidinha no modelo brasileiro, que é uma avacalhação e ninguém defende, e tirando o PP, né? O PP defende. E o fim completo da saidinha, existem opções no meio do caminho. Na minha visão, um ponto essencial que a gente precisa endereçar é inverter a lógica. Porque a gente trata na lei brasileira como se fosse um direito do preso ter a progressão do regime, ter a saidinha, quando deveria ser o inverso. A gente deveria tratar esses institutos de progressão de regime como um instrumento da justiça e do sistema penitenciário para o processo de ressocialização do preso, a depender de cada caso, e não como uma regra automática, onde, independentemente do comportamento, independentemente dele dar mostras de que deseja de fato se ressocializar, sair da vida criminosa, se reinserir na sociedade por meio do trabalho, a gente concede de qualquer jeito. Então, existem muitas opções para além de simplesmente manter tudo como está ou jogar tudo fora e tratar como se não houvesse outra opção. A gente tem que inverter a lógica e parar de tratar progressão e esses instrumentos como direito do preso e passar a tratar como ferramenta do Estado e do sistema penitenciário para aplicação criteriosa caso a caso. A lógica está bonita, o raciocínio também, mas e na prática? Você vê isso, alguém tendo vontade política para inverter essa lógica, Pepe? Não, é o ponto que eu sempre falei aqui na minha discussão sobre a questão da saidinha e a questão da progressão de pena, né? O que o David colocou aqui apenas reforça o que eu sempre venho falando aqui, que o problema não é a saidinha. Não é a saidinha. Porque a saidinha só pode ser autorizada para preso no regime semiaberto. Ou seja, a pessoa poderia sair da prisão para trabalhar, para ir para a escola e voltar à noite para o presídio. Então, num desses casos, aconteceu esse crime. Então, quando o cara quer fazer algum tipo de violência, algum tipo de assalto e roubo, ele não vai esperar a saidinha para fazer. Ele vai fazer no regime semiaberto. E o que nós temos que fazer, meu modo de ver, é isso que eu defendo sempre aqui, é racionalizar o instituto. Claro que a progressão de regime é algo bom, porque todo mundo civilizado tem. Quem não tem são regimes autoritários. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país que não tem, mas tem, por exemplo, as provisórias, né, que serve praticamente da mesma forma que a progressão de regime, né? Então, ou seja, o que nós queremos aqui? Queremos ser a Cuba, China, Coreia do Norte, ou queremos ser a Itália, a França? Não, então, esse é o caminho que eu coloco aqui. E outra, a gente noticia aqui crimes feitos por pessoas que são criminosas mesmo, são pessoas que têm vários tipos de talvez problemas psicológicos, sociais, né? Essas pessoas, é claro que tem que ter um escrutínio muito maior para ver se a pessoa pode sair ou não. Talvez essa pessoa não pudesse sair da prisão, do sistema penitenciário. Mas tem milhares de pessoas, que a vasta maioria das pessoas que saem em progressão de regime e voltam a ter uma vida digna, né, antes do roubo. Para essas pessoas, que são a maioria, eu continuo defendendo o Instituto da Saidinha e da progressão de regime, que é algo civilizatório, né? Vamos aperfeiçoar o modelo. Não vamos jogar no lixo algo que é bom e algo que é civilizado no mundo contemporâneo e mundo moderno. Você só não volta a cometer o crime porque você não teme. Ou seja, se você teme a pena, se você realmente acredita que vai ficar preso por um bom tempo, você não vai cometer o crime. Agora, a certeza da impunidade no país, aí a pessoa, o criminoso, vai voltar a delinquir. E é preciso entender que se for o caso... Vamos entender, não sem antes eu fazer a pergunta do site. Quero engajar aqui a nossa audiência também. Foi lá no nosso site, pessoal, www.jovempan.com.br, que a gente lançou a pergunta do dia. A gente quer muito sentir o pulso da nossa querida audiência e é muito simples para todos os moradores aqui de São Paulo, como eu disse, das principais praças nessa guerra urbana no Brasil. A pergunta é a seguinte: se você, do outro lado, se sente seguro em São Paulo
em fevereiro de 2025? Muito simples, sim ou não, não ou sim. A gente traz a sua opinião, o resultado final da nossa enquete após ali, durante o transcorrer aqui do nosso programa de hoje. Quero te ouvir, mano, Fer, você se sente seguro aqui em São Paulo? Não. Quando se trata... Aqui é na Paulista. Na Paulista eu me sinto. Diga lá. Quando se trata de um criminoso que segue uma carreira profissionalizada dentro do crime, a gente precisa entender que a prisão é uma graduação. Então a gente precisa tratar esta pessoa de uma forma diferente. Ele não pode ter um instituto da progressão de regime como se fosse um direito adquirido. Isso é um absurdo, porque ele vai sair como se tivesse uma estrelinha no currículo e vai progredir na sua carreira criminosa. Exatamente. É isso que a gente tem visto. Então a gente tem que inverter a lógica. Não, e Agora, outro ponto e você, aqui em relação ao PP, ele falou da Esquece, Alemanha. Jess. Fala do teu jeito. Ai, pelo amor de Deus, tô te refutando, é um debate, meu filho, Impressionante, aprende. Vamos ouvir. Aqui, ele falou da Alemanha. Sabe o que a Alemanha também tem, além de progressão de regime? Prisão perpétua. Prisão perpétua. O Brasil precisa de mecanismos mais duros em relação às próprias penas. E outra coisa, mesmo progressão de regime, no Brasil teve uma lei aprovada pelo Congresso Nacional que tornava a progressão de regime para crimes hediondos não uma possibilidade. O que o Supremo foi lá e fez? Tornou isso como uma visão inconstitucional, ou seja, hoje mesmo crimes hediondos têm a progressão de regime. Neste caso em específico que nós acabamos de tratar, nós estamos vendo uma progressão de regime de um roubo à mão armada que colocou a vida de uma caixa em risco. O cara saiu 1 ano depois, 1 ano e 6 meses depois. Que tipo de país é esse em que a gente fica deixando o criminoso sair pela porta da frente? Exige, sim, necessidade de medidas drásticas no nosso sistema de justiça, porque senão a cultura do crime vai seguir vencendo, o crime vai seguir compensando. Este é um problema que a população brasileira, em unidade, a não ser aquela galerinha ali mais paz e amor, que gosta de militar, segue precisando. E aqui vai da esquerda, direita, do centro, pra cima, pra baixo. Tá todo mundo cansado desse tipo de risco. Tá todo mundo cansado de ver um secretário vir aqui de segurança falar pra nós, tem gente que nós prendemos ano passado 14 vezes. 14 vezes. Como que isso é possível? Isso é gasto de dinheiro público, isso é gasto de eficiência, isso é gasto de atenção dos nossos policiais. E é por isso que a violência no Brasil só aumenta. Nós vivemos, sim, uma guerra civil em relação ao crime no Brasil. E quem está sofrendo, quem está desarmado, quem está de fato pagando o preço é o cidadão que está com medo de sair na rua, que está com medo de sair para fazer qualquer coisa e que está sendo vítima. Uma idosa, 67 anos, pulmão perfurado, porque ficaram chutando a cara dela. Esse cara foi preso. E ele teve uma pena de 5 anos e ele está solto 1 ano depois. É óbvio, é evidente que tem um problema na progressão de regime, nas audiências de custódia e no Instituto da Saidinha, que felizmente foi de arrasto. E ele também não se arrependeu, né? Porque logo depois de cometer o crime, né, assaltar essa idosa, ele ainda foi assaltar uma igreja. Ou seja, quantos assaltos ele não cometeu depois desse episódio? Esse é o ponto, David. Talvez tenha pessoas que não possam ter progressão de regime e não possam ter saidinha. Então vamos pela certeza de que a pessoa agora, só um ponto que eu acho interessante aqui, né? Que é importante destacar, até porque a Jéssica usou falsa premissa, né? Na Alemanha, a prisão perpétua é para homicídio qualificado. Provavelmente, se esse motoqueiro, esse bandido criminoso fosse alemão, ele estaria solto da mesma forma na Alemanha como está solto no Brasil. Então não dá para você querer comparar e demonizar o sistema. Não dá para você demonizar o sistema brasileiro por meio de falsas premissas, que não é por aí que você vai resolver. Né? A questão é muito mais profunda. E assim, enquanto a gente não falar da segurança pública como uma questão transversal, nós não vamos resolver a questão de segurança pública. O Brasil está um país cada vez mais pobre, desigualdade social cada vez maior. Enquanto a gente não endereçar esses problemas econômicos e sociais, a tendência, porque há uma correlação lógica entre violência e pobreza, né, é aumentar a violência pública e a insegurança pública também. Não é só medidas de populismo penal, não, prisão perpétua, é um país pena mais de morte, pobre que o Brasil, acabar com a progressão de regime, acabar com a saidinha, que você vai resolver o problema. Não é. Isso aí é falar para o vento e não é endereçar o problema como tem que ser endereçado de forma real e técnica. Na sua opinião. Na sua opinião. Ainda bem, eu estou certo.